A lição de hoje trata de uma verdade fundamental, uma verdade estrutural. O Senhor Deus é o dono de todas as coisas, ele é o proprietário de todas as coisas. Mas por que ele é o proprietário? Primeiramente, porque ele criou. Ele criou todas as coisas. Se você olhar lá na Bíblia, Gênesis 1 e 2 mostra o processo de criação de Deus, a amplitude da criação de Deus. Deus criou todas as coisas. Mas ainda o Senhor Deus é que mantém todas as coisas. Ele é o mantenedor de todas as coisas. Livro de Atos, capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Somos também sua geração. Veja, ele nos cria e ele nos mantém. Nele nós vivemos, nos movemos. É nele que nós existimos. Mas ainda mais, irmãos, o Senhor é o nosso Salvador. São João 3,16, o verso áureo da Bíblia diz que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então veja, o Senhor Deus é o Criador, Ele é o mantenedor e Ele é o Salvador. Portanto, irmãos, Ele é o legítimo proprietário de tudo aquilo que a gente vê, de tudo aquilo que a gente consegue. Ele é o proprietário. Veja algumas declarações bíblicas sobre a amplitude da propriedade de Deus. Salmo 50, dos versos 10 a 12. Lá diz que é todo animal e gado, todas as aves, tudo que se move no campo, tudo que há no mundo, tudo que nele há, como diz o verso. Ainda o Salmo 24, 1, diz assim, dele é a terra e os que nela habitam. Portanto, todo o mundo físico, irmãos, e todos os seres viventes são propriedade de Deus. Nós, seres humanos, somos propriedade de Deus. O rei Davi, irmãos, quando proveu os materiais para a construção do templo, fez uma dedicação, um culto de dedicação daqueles materiais que seriam utilizados na construção do templo. Seu filho, Salomão, construiria o templo. E ele deu grandes ofertas, ofertas incríveis, ouro, prata, madeiras. O povo também fez assim, e era tudo muita oferta. E daí ele se coloca diante de Deus e diz assim, quem sou eu para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti. Somente devolvemos o que vem das tuas mãos. Davi estava reconhecendo, irmãos, que ele não estava dando nada para Deus. Ele não podia dar nada para Deus porque é Deus que nos dá tudo. Ele podia devolver alguma coisa para Deus, por mais rica que fosse. Mas não era a sua propriedade, era a propriedade de Deus que ele estava tendo o privilégio de devolver. Tudo vem do Senhor. Davi reconhecia dessa maneira. Veja, por favor, o texto de Ageu, o profeta Ageu, capítulo 2, verso 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você tem riquezas, pode ser que você tenha riquezas, poucas ou muitas, mas elas são do Senhor. O Senhor que as dá a cada um de nós. Nós gostamos, irmãos, de nos envaidecer com as nossas conquistas, com aquilo que conquistamos, com as nossas conquistas materiais. Um belo carro, um carro novo, uma casa confortável, uma casa rica. A nossa formação acadêmica, nos envaidecemos da nossa formação acadêmica, do nosso sucesso profissional. Gostamos de falar das nossas viagens, que fazemos por conta dos recursos que temos, ou do nosso emprego, da nossa posição no mercado de trabalho. Nos envaidecemos, nos orgulhamos muitas vezes disso. Tudo é do Senhor, irmãos. Essa é a noção que devemos ter. Tudo que conseguimos é do Senhor. Veja o texto da lição da Escola Sabatina na página 8. Essa noção é importante para todos nós, ricos ou pobres, mas especialmente para os ricos. Visto que Deus quem fez tudo, Ele é o legítimo proprietário de tudo que existe.
incluindo tudo o que possuímos, não importa quão intensa, diligente e honestamente tenhamos trabalhado para obter. Se não fosse Deus e sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Temos que ter isso em mente, irmãos. Dependemos absolutamente de Deus. Aquilo que conseguimos é o que o Senhor permite que consigamos. Não é o nosso esforço, mas é a graça e a bondade de Deus. É claro, irmãos, que nós devemos nos esforçar. Nós devemos nos esforçar para ter as coisas, devemos esforçar para ter uma vida boa, uma vida confortável, para prover as necessidades da nossa família, para prover as necessidades dos irmãos, da igreja. Mas nunca poderemos nos envaidecer disso, irmãos. Davi estava dando para construir o templo, veja que maravilha de oferta. Mas ele reconhecia, se não fosse o Senhor, ele não teria nada. E o que ele estava dando, ele não estava dando, ele estava devolvendo ao Senhor. Se não fosse por Deus e sua graça, nada teríamos e nada seríamos. Assim devemos viver com a percepção de que Deus é o dono de tudo. E ao louvá-lo e engrandeceres por sua bondade para conosco, precisamos manter essa importante verdade diante de Deus. Eu digo, irmãos, essa verdade estrutural. É assim que você deve se relacionar com seus bens. Todos eles são do Senhor. Nós os estamos administrando. O Senhor nos concede liberalmente para que a gente possa usufruí-lo e administrar. Quero concluir com o texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versos 17 e 18. Palavras de Moisés ao povo de Israel quando estava para entrar na terra prometida. Portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembre-se do Senhor nosso Deus, pois é Ele que nos dá a força para poderem conseguir riquezas. Tudo depende de Deus, irmãos. Tudo é de Deus e é Deus quem nos dá força, quem nos dá saúde, quem nos dá capacidade intelectual, capacidade física, nos dá determinação, nos dá vontade para conseguirmos as coisas. E quando as conseguimos, irmãos, nunca devemos atribuir a nós próprios os méritos das nossas conquistas, porque elas não são conquistas, elas são dádivas de Deus. E que possamos, então, aprender a dar o devido valor para tudo que Deus nos dá e dar o devido valor para Deus, porque é Ele que nos dá todas as coisas.